temos dois colegas, a Fernanda Reis. No início eu fui meio lutante, falei, será que vale a pena, gente? Será que é o meu caminho? E temos também o Anderson Ferreira. Entregar o melhor da produção de forma rápida e, o principal, segura. Olá pessoal, nós estamos aqui iniciando mais um bate-papo, né? Hoje a gente tem mais um tema dos nossos atributos culturais, né? Hoje nós vamos falar sobre eficiência e o nosso atributo é buscamos a eficiência sempre. Nós temos hoje dois colegas que são referência nesse assunto aqui dentro da Rock Shield, né? A Fernanda Reis. A Fernanda é programadora de manutenção, Sim. Né, Fernanda? E temos também o Anderson Ferreira, ele é técnico da sala lá da planta de agregados, né? Então sejam muito bem-vindos, né? Por favor, se apresentem aqui para os nossos colegas. Começar por você, Fernanda. Olá, bom dia. Fico muito feliz, né, primeiramente, pelo convite. Quando me fizeram um convite, eu fiquei bastante surpresa, não vou negar, e ao mesmo tempo, a gente querendo ou não, fica um pouco ansiosa, né? Enfim, eu tô aqui quase há 2 anos, vou fazer 2 anos dia 21 de novembro. Tive um processo todo com um curso que a Rock forneceu, né, na época, de eletromecânica. No início eu fui meio... lutante, falei, será que vale a pena, gente? Será que é o meu caminho? E uma amiga muito legal, ela me incentivou. Vai, Fernanda, faz, tenta. Enfim, passei na prova, em 2 meses me chamaram para fazer uma entrevista, né, com uma vaga de auxiliar de mecânica, primeiramente. Então, foi essa a minha trajetória. Entrei aqui como auxiliar de mecânica industrial e depois ganhei uma promoção de mecânica 1 e logo depois, assim, intervalos de pouco tempo, como programadora industrial. E muito feliz também na minha nova função, na minha Sim. nova totalmente diferente. Eu até brinco que é como se estivesse parando um trem a mais de 200 km por hora. Que a manutenção É um grande desafio, né? É um grande desafio, e eu sou isso, eu gosto de desafios, então legal. algo que eu aceitei mesmo de coração. Não, muito obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo, tá bom? E parabéns pela carreira, em tão pouco tempo, essa ascensão, esse crescimento aqui junto conosco. Anderson, e você? Boa tarde. Tudo bem? Bom dia, né? Bom, meu nome é Anderson, né? Eu sou de Minas Gerais. E tô de qual aqui cidade? Sou de Monte Carmelo, Minas. Monte Carmelo. Aí é uma satisfação, né? Tá aqui no podcast falando com vocês. Legal. Foi uma surpresa, né? Sermos chamados para esse podcast. É um bom sinal, né? isso. É um bom sinal. E faz 1 ano que eu tô aqui na Rock. 1 ano? 1 ano. Assim, poucos dias de 1 ano. Perfeito. Porque eu entrei aqui dia 14 de outubro do ano passado. Entrei como operador 3, né? E depois de 6 meses eu passei para... Você já estava morando aqui na região ou não? Já, sim. Já estava morando. Vim por causa da minha esposa. Tá. Minha esposa veio para trabalhar numa empresa vizinha aqui e eu vim com ela. Aí já tá... Na mesma semana que eu vim para cá, eu já mandei o currículo para cá, deu certo, já fiz as entrevistas e já fui entrando aqui. Entrei como operador 3 da planta de agregados. Uhum. E 6 meses depois passei para Tec de Sala, né? Que a gente controla a parte dos equipamentos. Legal. E a produção e o que chega de material, a segurança com o que cada um está trabalhando. Você trabalha no turno? Trabalho no turno. E você, Fernanda? Só ADM? ADM, né? ADM. Tá. Você é de qual letra, Anderson? Sou letra A. Letra A. Não, bacana. Muito bom. Começando aqui, quando a gente observa, né, os nossos atributos culturais, né, buscamos sempre a eficiência, né? Muitas vezes pensamos apenas em produtividade, né, em eficiência. Para você, Fernanda, o que significa ser eficiente aqui dentro da Rock Shield, aqui na nossa operação, na prática, né, no dia a dia?
Olha, Ednei, eficiência para mim é entregar até aquilo mais do que você estava programado a realizar. De uma maneira cautelosa, como a gente sempre frisa, né, gente? Segurança sempre. Então, todas as minhas atividades que eu fosse realizar e entregar elas, primeiramente era a segurança que eu tinha em mente, entregar conforme foi solicitada, e sempre aquele toquezinho do por que eu não posso fazer um pouquinho a mais? Sem, o além, né? Ou além, sem, lógico, sair do contexto da atividade, sem prejudicar a produção em si também, lógico, com a equipe toda envolvida. Então, para mim, a eficiência é isso, é entregar de uma maneira, com qualidade, no tempo, e sempre procurar melhorar aquilo que já está bom, né? Mas a gente fala assim, vamos melhorar ainda mais. Para mim, a eficiência é isso. Bacana. E para você, Anderson, o que é eficiência? O que significa esse atributo, né, no seu dia a dia? Bom, a eficiência, eu tenho ela como entregar o melhor da produção, né? De forma rápida e, o principal, segura. Né? Não adianta nada eu correr com a produção, entregar uma alta produção e depois eu ter algum incidente no meio dessa produção. Então, a eficiência, ela é você garantir a produtividade dentro, né, da segurança, né, não colocando nenhum outro operador, né, em risco, né, e vendo como que cada um está, né, contribuindo para que seja garantida a segurança dentro da produção. Sabe? Legal, Anderson. E você sempre fala com bastante orgulho aqui, né, que tem muito orgulho de ver a equipe crescer, né? A gente já ouvimos isso sobre você. Na sua visão, né, essa busca de eficiência, né, ajuda nesse crescimento da equipe, esse crescimento coletivo? Olha, quanto mais você prepara uma equipe, né, para ela estar executando uma atividade, a eficiência ela vem junto. Né? Uma equipe preparada, você não tem problemas com você ficar preocupando com o que cada um está fazendo, porque você já buscou naquela equipe o grau de excelência. Então, você sempre tem que estar procurando o grau de excelência, pegando cada um dos operadores, vendo o que ele tem de melhor a oferecer e da forma que ele tem que oferecer. Né? E ele entregar aquilo, da forma com que ele aprendeu, e tá sempre procurando o engrandecimento de aprendizado daquele colaborador. Junto com as noções de segurança, certo, utilização de EPIs e tudo. E o principal, né? Saber como operar e saber como enfrentar as dificuldades de cada área. E aí você ganha eficiência. Porque desafios, obstáculos durante uma jornada, durante um turno, são vários, né? São vários. Lidar com eles que é o diferente. O problema sempre ele vai existir, né? A forma com que você vai tratar esse problema é que vai fazer a diferença. Talvez ela pode ser mais morosa, porque você vai ter dificuldade com aquilo ali, porque você nunca inventou aquele problema. Ou talvez ela vai ser fácil, porque você já lidou com aquilo uma vez, então você já busca aqueles caminhos anteriores, né, para estar fazendo o rearranjo daquele problema que está ocasionando ali, sabe? Então é sempre assim. Isso aí é o símbolo da eficiência. Não, aprender bacana. com os erros e... eu acho legal que você traz sempre a eficiência conectada com segurança, né? Nas suas falas sempre está conectando, né, eficiência e segurança, ou seja, é perfeito, né? Ou seja, nós precisamos ser eficientes, produtivos, mas acima de tudo garantir, né, a segurança de todos que estão aqui conosco, né? Fernanda, e para você lá na programação, dentro do PCM, né, múltiplas interfaces, como que vocês veem, né, na sua visão, a eficiência coletiva? Igual meu colega Anderson estava falando, né, sobre escolher o operário certo para aquela atividade. É igual a minha programação, Anderson. Eu tenho que escalar além das atividades, definir quem vai fazer o quê, né? Quem vai fazer a atividade, quem que realmente se enquadra naquela atividade. E às vezes é um pouco... tem que superar, porque às vezes
uma equipe, se eu colocar um colega de um lado do outro, pode ser que um vai ter uma contramão em relação ao horário, a entrega, né, da atividade. Mas E às vezes você tem um mais experiente que o outro, então isso, você tem que mesclar aí eu tenho bem, que né? mesclar vamos fazer a equipe para elas poderem trabalhar, como eu falei, e trazer a eficiência naquela atividade que eles vão realizar na semana. Então, aquela minha programação tem que ser bastante justa, né? E com qualidade. Eu jamais puxo uma pessoa para uma atividade que ela não tem nenhuma afinidade. Né? Tanto que os meninos me cobram: ai, Fernando, por favor, ajuda a gente na questão da programação, ver a questão da mão de obra, materiais, para a gente entregar conforme vocês estão pedindo, né? Priorizar as atividades, e eu priorizo tantas atividades junto com meus colegas de trabalho no PCM, que vem uma demanda dos inspetores, dos supervisores. Então, a gente tem que pegar tudo aquilo ali, que são várias atividades, se a gente for priorizar, são muitas, mas conforme a mão de obra que temos na área. Então, aí vem a palavra eficiência, né? Que a gente busca. Pessoas que têm eficiência, que têm uma certa aptidão naquela atividade que eles vão realizar, para a gente poder entregar uma semana tranquila. Eu falo assim para muitos meninos: a gente tem que fazer atividade que a gente sinta tranquilo de fazer, né, de realizar. A questão da segurança também é sempre importante, válido lembrar. Falo muito para eles: meninos, prestem atenção nos EPIs de vocês estão levando, vocês estão precisando, que às vezes na correria do dia a dia, estou precisando de uma luva. Não, bora ali rapidão. Vamos arrumar isso logo. Vamos arranjar, mas não vai para a área sem luvas. Perfeito. Então, a eficiência na minha área é essa, de transformar a semana dos meninos de uma maneira que tenha qualidade, segurança e exatidão em tudo que a gente tenta realizar e entregar a produção mesmo. Muito bom. Fernanda, eu já ouvi falar que você define a Rock Shield como uma mãe que acolhe e que ensina. Isso é muito bonito, né? Essa definição que você traz sobre a empresa, né? De que forma, né, essa sensação que você tem de cuidado, né, ajuda a buscar sempre ter mais eficiência em tudo que se faz aqui no dia a dia, né? O que uma mãe, né, como a sua definição do que é a empresa, te guia, te ajuda? Olha, como dizem, né, o trabalho da gente acaba se tornando a nossa família, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que propriamente com nossos pais, com esposos, filhos. Sim. Então, eu gosto de assimilar onde eu tô. Isso, a Rock, para mim, ela é a mãe. Ela, querendo não, abraça todo mundo, ela acolhe, ela impulsiona também a gente a crescer, a evoluir, ao mesmo tempo daquela... Cobra, né? Daquela cobrança que é necessário, que toda mãe faz com um filho. E, além disso, a gente aqui, eu vejo todos nós como uns irmãos, que cada um aqui tem uma maneira de ensinar, tem uma visão, tem um sonho, e esses sonhos são totalmente compartilhados entre todos nós, irmãos, filhos dessa grande Rock. Então, eu assemelho a Rock realmente como uma mãe. Muito legal essa sua definição da empresa, né? Ter a Rock Shield como uma mãe, né? Que acolhe, que dá os puxões também quando precisa, né? E que está aqui sempre para proteger, né? Para cuidar de todos, né? Esse é o nosso maior papel, né? O principal papel. A empresa é feita de pessoas, né? Então, nós, como membros dessa organização, nos sentirmos acolhidos como se fosse uma mãe, é muito bonito, muito bonito. Ô Anderson, dizem que você é muito paciente, mas firme, né? Muito paciente, mas firme, tá? E isso é uma habilidade de um educador, né? Às vezes um professor tem muita paciência para ensinar, mas firme para cobrar, né? Como que você consegue equilibrar, né, essa necessidade de eficiência de todos, né? Você está na sala de controle e tem os operadores em campo, essa eficiência, né? E o cuidado também com o ser humano ali no trabalho, no dia a dia. Como você consegue equilibrar isso?
Eu confesso que não é fácil. Olha, não é fácil, mas o que eu vejo assim, já é da minha pessoa mesmo. Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre gostei muito de aprender e aprender coisas novas. E quase ninguém tem paciência de ensinar coisas novas para as pessoas, né? E eu sempre falei, se alguém quer aprender, eu vou estar ensinando da melhor forma possível, de várias vezes, né? Ensinando várias vezes, de várias formas, até que a pessoa entenda. E assim eu coloquei isso no meu interior. Sempre falar com educação, calmo, explicar de diversas formas possíveis, sabe? Tá procurando uma forma eficiente, né, de que aquela pessoa aprenda e que ela entregue aquela atividade dentro do que eu ensinei. Aí, nesse ensinar, a gente sempre procura o jeito certo, que eu falei para ela mais cedo. Depois que aprende errado, é muito difícil você trazer para o certo e executar o certo. Então, ensinando certo, da forma correta, com segurança, você já não vai ter problema mais. Sim. A pessoa, aquilo já está intrínseco na pessoa. Então, quando ela vai fazer uma atividade, ela já lembra como tem que fazer, ela já vê o que ela tem que usar de segurança para manter a integridade dela, né, para estar fazendo a atividade. Então, eu acho que é isso. A minha infância, ela jogou muito. Eu, como um cara curioso, gostando de aprender, e quase ninguém tem paciência de ensinar, ainda mais que eu sou de área rural, né? Quando você pergunta alguma coisa, menino, vai perguntar para sua mãe. Que não tem muita paciência. E eu falava, não quero ser uma pessoa com falta de paciência. Sim. Se é para ensinar, né, eu vou estar ensinando. Sou calmo, ensinar direito, né? Chego, falo tete a tete, né, com aquela pessoa, converso, vejo a dificuldade que ela tem. Primeiro de tudo, entender a dificuldade que ela tem. Porque nem sempre o que eu falo é o que ela entende, né? Então, ver se ela entendeu realmente aquilo que está sendo pedido para ela executar conforme, não que eu queira, mas que seja necessário, que seja preciso na área. Eu acho que isso é uma habilidade. Essa sua habilidade é muito importante para nós. Nós precisamos de ter mais colegas com essa habilidade de ter paciência, de ensinar, pegar na mão, né? Educar de fato, porque a gente tem uma turma muito jovem, né, que está começando a trabalhar conosco, que vem de outras experiências que não são da área de mineração, principalmente na nossa região, né, que é uma região muito voltada para o agro, né? E é muito importante essa sua habilidade e essa vontade sua de ensinar, né? De educar de fato. Muito obrigado por fazer esse papel aqui no dia a dia. Fernanda, diz que você tem uma energia muito alta, né? Até demais. Até demais, né? E é muito autêntica também, né? E isso inspira a todos, né, ao seu redor, né? Como que isso contribui no seu relacionamento com a equipe, buscando sempre fazer conexão com a eficiência, usar essa energia alta, né, e essa autenticidade no dia a dia? Conta pra gente um pouquinho. Dinei, comecei sozinha, única mulher no meio de, 30, 40 homens. Então a gente tem que procurar se destacar, né? E se impor de alguma forma. Se impor de alguma forma. Eu acho que eu me impus até demais, que às vezes eu acho não, até hoje, ele chega em mim e chega de uma maneira assim, não como se eu fosse um aprendiz. Já chegam e me abordam de uma maneira de igual para igual. Respeitosa. Legal. Então era uma coisa que eu... Assim como desde que eu entrei, eu nunca tive problema nenhum com um dos meninos. Pelo contrário, todos eles como eu te falei, é uma grande mãe com vários irmãos. Então, quando eu entrei, todos eles me abraçaram, todos eles me apoiaram. Bora lá, Fernanda. E me levavam, e eu ia. Só que, como eu falei, eu sou muito... como o meu amigo Anderson, também muito curiosa. Então, aonde eu me coloco, eu me empenho, eu busco ser até melhor, né? Ser referência, né? Ser referência. Então, os meninos iam realizar alguma atividade em campo e lógico, eu tenho colocar na minha cabeça que eles têm mais força do que eu, então eu tenho que procurar uma maneira de ajudar
colocando uma posição minha, respeitando também o limite deles, também respeitavam o meu limite. Então, a minha eficiência era essa, de impor algo que eu sabia que eu poderia realizar junto com eles, e eles também teriam a total liberdade de saber que eu ia ajudá-los também, que não ia ficar tipo, não, a Fernanda não vai conseguir, precisa de mais força. Não, mas a Fernanda, ela pode ajudar a gente a buscar o material. Eu ia buscar material e conversava, porque às vezes tinha uma certa escassez de materiais, bem no início mesmo, né? Eu estou pegando lá no início, assim, quando eu entrei. Então, tinha uma escassez, então eu tinha que conversar com o pessoal da terceirizado, que às vezes não queria emprestar, enfim. E eu conseguia ter essa comunicação, essa habilidade de conversar. Então, eles me falavam assim, Fernanda, vai lá, pede lá pra gente, que você tem já uma certa facilidade de conversar. Então, eu ia lá e fazia essa ligação entre cada um, né, entre várias áreas. Então, eu falava, olha, então essa é a minha maneira que eu posso ajudar os meninos. Legal, legal, Fernanda. Pessoal, nós já estamos chegando no final. Vocês acreditam nisso? Passa rápido, né? Que pena, né? Que pena. Eu falei que ia ser esse sentimento no final, mas a gente tem mais um tempinho aqui. Então, se você, Fernanda, pudesse deixar uma mensagem, um conselho, né, para quem está chegando agora na Rock Shield, sobre como viver o valor da eficiência aqui no dia a dia, né? Nós que estamos precisando tanto de eficiência nesse momento de transformação da Rock Shield aqui, né? A gente está vivendo um momento de transformação, de uma transição, e a gente precisa muito, né, de sermos eficientes em tudo, todos os tempos. Qual a mensagem que você deixaria para quem está começando ou quem está pretendendo vir trabalhar aqui conosco na Rock Shield? Dinei, eu levo para mim e para qualquer lugar no mundo, gente, você ter determinação, humildade também, de aceitar ajuda, de entender que a gente não sabe de quase nada, e fé. E jamais desviar o caráter. Ótimo. Eu acho que tudo isso é observado, e onde eu estou foi observado e foi me passado essas frases, porque eu carrego para mim essa filosofia: determinação, humildade, fé e caráter. Caráter, integridade, né? Acima de tudo. Acima de Muito tudo. legal. Muito obrigado, Fernanda. E você, Anderson, se puder deixa uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, para os colegas e para quem pretende vir trabalhar conosco, né? Sobre eficiência. Qual que é a sua visão, seu chamado? Dinei, eu falo assim, você é uma prova viva de que a eficiência, né, faz você galgar novos patamares dentro de uma empresa. A Rock Shield, ela está há pouco tempo na nossa região, que eu já falo que eu já sou dessa região, na nossa região, porém é uma empresa de décadas, né, trabalhando no mercado. Então, onde ela chega, ela faz uma melhora na qualidade do local, da área onde ela está trabalhando. Então, as pessoas têm que aproveitar esse momento, né, e abraçar a causa da empresa. Ela não veio para ficar aqui 1-2 dias, ela veio para ficar um tempo legal. Então, e quem quiser vir trabalhar na Rock Shield, pode vir, vai ser muito bem visto, muito bem recebido aqui na empresa. Ela tem uns valores muito significativos, um potencial de você crescer dentro da empresa, né, dentro da sua eficiência, trazer para dentro de si aquele senso de segurança, né, e aproveitar esse momento, né, para você ser um profissional, ganhar uma qualidade de vida, né, que ela te proporciona isso é muito bom para a região. Então é isso, né? Venha que a Rock Shield hoje ela está de braços abertos a receber todo mundo que queira, né, entrar para essa família, né? Fazer parte dessa família, né? Isso mesmo. Muito legal bater um papo com vocês dois, Anderson e Fernanda. Vocês trouxeram aqui exemplos fantásticos, né, de eficiência,
E é isso que nós precisamos aqui na nossa empresa, né? Sermos muito eficientes, respeitando as pessoas, respeitando os valores individuais e agindo sempre com muita integridade. Então, eu reforço aqui, né, chamado de vocês, né, primeiramente, curtam, né, assistam esse episódio, né, e quando encontrarem com os colegas na área aí, com o Anderson e com a Fernanda, comentem com eles, né, falam que gostou do episódio aqui, do nosso bate-papo, e tenho certeza que são duas pessoas, são dois colegas que são referência e podem nos ajudar muito nessa transformação que nós estamos fazendo aqui na Rock Shield, aqui em Mara Rosa. Muito obrigado a vocês dois e um grande abraço a todos.